Caríssimos irmãos, graças a Deus, veja, estamos caminhando rumo ao Natal do Senhor. A igreja vai nos ajudando neste segundo domingo do advento do ano A que nos preparemos primeiro tomando a consciência de que a vida passa, de que o Senhor está às portas. Vem vindo sempre aquele que é o nosso juiz, vem vindo sempre aquele que um dia vai nos julgar. Vem vindo sempre o Cristo, que um dia aparecerá na sua glória para julgar os vivos e os mortos. Eis aqui, meus irmãos, o primeiro sentido do tempo do advento. Nos preparar para acolher o Cristo, para reconhecê-lo quando ele vem a cada dia na nossa vida. E também para estarmos de pé diante dele quando ele vier na sua glória. Depois também a preparação para o Santo Natal, sobretudo a partir do dia 17 de dezembro, com a Semana Santa do Natal. Pois, uma santa continuação do tempo do Advento. Que nosso Senhor, com a sua graça, faça com que você reconheça que Ele vem vindo sempre, que Ele está sempre à porta da nossa vida, à porta do nosso coração e nos espera. Vamos então agora às leituras da missa deste segundo domingo do Advento. Vamos juntos nos alimentar da palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos do 1 ao 10. Naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer. Mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor, quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor. Graças a Deus por essa palavra tão bonita, meus irmãos. Esse capítulo 11 do profeta Isaías é uma importantíssima profecia sobre o Messias. Aqui se dizem 5 coisas importantíssimas
sobre o Messias que viria. Primeira coisa, ele virá do velho tronco da casa de Davi. Aquele tronco ressequido por tantos reis indignos. Os reis de Israel, você sabe, eram descendentes de Davi. Os reis, sobretudo aqueles do Reino do Sul, que governavam em Jerusalém. Descendentes de Davi. Do tronco de Davi, da casa de Davi, viria o Messias. Mas quantos reis indignos houve nessa descendência de Davi? E, no entanto, a profecia diz: surgirá uma haste do tronco, da cepa de Jessé. Por que de Jessé? Porque Jessé é o pai de Davi. Então, esse tronco de Jessé, essa haste de Jessé, é, na verdade, a casa de Davi. Davi é filho de Jessé de Belém. Dê uma lida, anote aí, anote. Anote o livro de Ruth, capítulo 4, versículos 17 a 22. Lá está dizendo, mostrando de onde vem Davi. Davi é descendente de Ruth, a moabita, com Obed. Então, Ruth e Obed geraram aquele que vai ser depois os ancestrais do rei Davi de Belém. Também olhe 1 Samuel, capítulo 16, o capítulo 16 todo, você vai ver que Davi é filho de Jessé. Então essa é a primeira coisa, tá certo? O Messias é descendente de Davi, é da casa de Davi. Por isso aquele cego de Jericó vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Porque ali aquele cego já está dizendo que crê que Jesus é o Messias. Depois o Messias será humilde. Olhe como diz a profecia: uma haste, quer dizer um rebento. Você imagine um tronco de jaqueira, desses troncos de jaqueira velha, tronco que parece uma mesa, ou um tronco de amendoeira cortado. Imagine cortado. Quando você corta, nasce uma hastezinha dele. Chega a ser um contraste. O tronco bem grosso, cortado, só a cepa, e nascer ali do lado uma hastezinha humilde que até um menininho pode quebrar. Então o que o profeta está dizendo é que do velho tronco de Jessé, que foi cortado quando? No exílio de Babilônia. Porque no tempo de Jesus não existia um descendente de Davi no reino de Israel. Você pode dizer, mas Dom Henrique tinha rei em Israel, Herodes. Herodes não era descendente de Davi. Herodes era odiado pelo povo. Herodes é um rei mestiço. É descendente dos Macabeus, a dinastia Asmoneia, com a família de reis Idumeus e Idumeus ali. Então, Herodes não é descendente de Davi. O povo não gostava de Herodes, sabia que Herodes não era rei legítimo de Israel. Diante de Deus, o rei legítimo de Israel devia ser descendente de Davi. Então, quando Jesus nasceu, a casa de Davi estava só a cepa, estava cortada. Porque desde o exílio de Babilônia, que não havia mais rei em Israel, o último rei de Israel foram os reis Sedecias e Joaquim. Depois não houve mais rei em Israel. Então o Messias será humilde, será apenas uma pequena haste, num frágil rebento, como um olhinho que brota de um velho e vigoroso tronco. Interessante, viu, que em hebraico, rebento, aí na nossa Bíblia foi traduzido por haste, na leitura de hoje, uma haste nascerá, mas o certo seria dizer um rebento. Em hebraico é nezer, rebento, que tem a mesma raiz de Nazireu, Nezé Nazireu, que quer dizer consagrado. Por isso São Mateus diz, em Mateus 2:23, ele foi morar em Nazaré para cumprir a Escritura, porque a Escritura dizia que o Messias é Nezer, é rebento, é Nazireu, é consagrado. Então, se é Nezé, se é Nazireu, virá de Nazaré. Veja, são jogos de palavras que só quando a gente entende lá o que Mateus está pensando, é que vai entender. Por isso ele disse, cumprir a Escritura que dizia, será chamado Nazareno. E na Bíblia tem que Jesus vai ser chamado Nazareno? Diretamente não. Mas tem que ele é o Nezé, é o rebento, é o Nazireu, o consagrado, então que virá de Nazaré. Para os judeus, esses jogos de palavras,
com a mesma consoante, com o mesmo som, é uma coisa muito importante. Então, a primeira coisa que aqui é muito importante, né? O Messias nascerá da casa de Davi. E nascerá humilde, pobre, pequeno. É por isso que Israel não aceitou o Messias. Porque esperava um Messias triunfante, guerreiro, que se imporia pela força. Mas se você olhar direitinho, a profecia fala de um Messias humilde, pobre. Será apenas um pequeno e frágil rebento. Bom, o termo Messias, em grego, Christos, significa ungido. Aqui a segunda coisa importante. O que é que diz a leitura de hoje? Como é que a gente lê? Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Então, o Messias é ungido pelo Espírito do Senhor. Por isso é Messias. Mexia em hebraico. Christos em grego. Ungido. E Isaías, para dizer que ele tem a plenitude do Espírito, fala em sete vezes Espírito. Espírito de sabedoria e discernimento. Veja, Espírito de conselho e fortaleza. Espírito de ciência e temor de Deus. Então, 7 dons do Espírito, para dizer que ele tem a plenitude do Espírito. Só são 7 os dons do Espírito, não são muitos. Os dons do Espírito são incalculáveis. Mas então por que se fala em 7? Para dizer que é plenitude. Sobre o Messias estará a plenitude do Espírito Santo. Ele é ungido, ou seja, alguém que recebeu a unção do Espírito. Em geral, essa unção é simbolizada pelo óleo. Você pode perguntar, Dom Henrique, quando foi que Jesus foi ungido com óleo? Não precisou. No batismo ele foi ungido diretamente com o Espírito Santo. Por isso apareceu aquela pomba sobre Jesus. Para lembrar o quê? O dilúvio. Quando a humanidade renovada sai da água, aparece também uma pomba, com um ramo de oliveira no bico. O ramo da unção. A unção com óleo. Então, aquela pomba que aparece no batismo de Jesus, é para lembrar aquela pomba do dilúvio que tem o ramo de oliveira. A questão todinha é o ramo de oliveira, que lembra o óleo da unção. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Senhor me ungiu. Então, sobre o Messias, o ungido, repousará de modo pleno e constante o Espírito do Senhor, com a plenitude dos seus dons. Então, Jesus foi ungido. E é interessante que a unção de Jesus, ela dura a vida toda dele, ficando cada vez mais forte. Quer ver? Jesus foi ungido já na sua concepção. Ele foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Quer ver? Mateus capítulo 1, versículo 20. Lucas capítulo 1, versículo 35. José, não temas receber Maria como tua esposa. O que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Mateus 1, 20. E Lucas 1, 35. O Espírito do Senhor virá sobre ti, Virgem Maria. O poder do Altíssimo, que é o Espírito Santo, te cobrirá com sua sombra. Então Jesus é ungido. A humanidade santíssima de Jesus, e é santíssima, é fruto da ação do Espírito Santo. Depois Jesus recebeu uma outra unção do Espírito no início da sua vida pública, no início do seu ministério público, às margens do Rio Jordão. Olhe lá o batismo de Jesus. Onde é que está? Em Mateus 3, versículos 16 e 17. Em Marcos 1, versículos 9 a 11. Em Lucas 3, versículos 21 e 22. Em João 1, 29 a 34. Está lá. Então, Jesus sai da unção no Jordão, vai à sinagoga de Nazaré e diz: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Quando Jesus? No Jordão. Veja, Jesus é o ungido, prometido na primeira leitura de hoje, pela boca de Isaías, profeta. Mas tem a unção definitiva, plena de Jesus. E quando é? Foi na concepção no ventre de Maria? Não. Foi no Jordão? Não. E quando é que Jesus foi ungido de modo pleno? Tão pleno que o seu corpo ficou transfigurado. Tão pleno que a sua alma humana agora está transfigurada. No Monte Tabor também não. Se pensou no Monte Tabor, errou. Foi na ressurreição. Na ressurreição. O Pai ressuscita Jesus, derramando sobre ele a potência do Espírito Santo.
Eu vou dar a você 3 textos para você ver isso. Atos, capítulo 2, versículos 32 e 33. Deus ressuscitou Jesus e o ungiu com o Espírito Santo. Atos 2, 32 e 33. Quer mais? Romanos 1, versículo 3. Jesus, nascido de Davi segundo a carne, e feito filho de Deus com poder pelo Espírito Santo. Está lá em Romanos 1, 3. Depois também no capítulo 8 de Romanos, versículos 10 e 11, também se diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo na ressurreição. E finalmente a primeira de Pedro, 3,18. Morto na carne, morto como homem, foi justificado, foi ressuscitado no Espírito Santo. Está aí. Então, a primeira ideia, Jesus é o Messias da casa de Davi e é pobre, frágil como uma haste. A segunda ideia, ele é ungido, pleno do Espírito Santo. Ele dá o Espírito. Ele é o que nos batiza no Espírito. Terceira ideia importante, muito importante. Jesus é aquele que nos traz a paz de Deus. Quando a gente se abre para Jesus, a gente encontra a paz. Se o mundo se abrisse para Jesus, não haveria droga, não haveria exploração sexual, não havia roubalheira na política, não havia divisões nas casas, não havia opressão nas empresas, não havia guerra entre as nações, se o mundo se abrisse para Jesus. O lobo e o cordeiro viverão juntos. O leopardo deitar-se ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado. O leão comerá palha como o boi, não vai mais comer animais, mas a palha. A criança de peito vai brincar na cova da serpente venenosa. Eis aqui, não haverá danos nem morte. A terra estará repleta do saber do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que coisa mais linda. Então, à medida que o homem se abre para Deus, para Cristo, ele encontra o shalom, a paz que Cristo veio dar. Esse shalom acabou-se com o pecado original. Cristo nos traz o verdadeiro shalom. Por isso ele diz, eu vos deixo o shalom, eu vos dou o meu shalom, não vou dou como o mundo o dá. Então, o Messias seria aquele que traria o shalom, a paz perdida no paraíso. A primeira leitura diz isso claramente. Esses animais inimigos reconciliados, o mal que sumirá, a morte que será vencida. Jesus então vai dizer sim que dá a paz. Eu deixo 2 textos de São João, onde Jesus diz isso. João 14, 25 a 27. Dou-vos a paz, deixo-vos a minha paz. João 20, 19 a 21. A paz esteja convosco, recebei o Espírito Santo. Então vejam, o Espírito que ungiu Jesus é Espírito de paz. Jesus nos dá esse Espírito para nos dar o seu shalom. Depois uma outra ideia importante. O Messias não virá só para Israel. O Messias virá para todos os povos. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal, como um estandarte, como uma bandeira entre os povos. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Então, o Messias, ele nasce em Israel, mas ele não vem só para Israel. Ele vem para toda a humanidade. Ele vem para todos os povos. Tudo que Deus prometeu a Israel, Deus vai realizar para Israel e para todos os povos. Por isso mesmo, esse belíssimo, esse estupendo salmo responsorial da missa de hoje. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Quem é ele? É o Messias, é Jesus. Com justiça ele governe o vosso povo. Com equidade ele julgue os vossos pobres. Quem é o povo do Messias? No Antigo Testamento é Israel, segundo a carne. No Novo Testamento é a igreja. Nos seus dias a justiça florirá. Grande paz até que a lua perca o brilho.
Ele estenderá o seu domínio de mar a mar, libertará o indigente que suplica, o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol a sua memória. Santo Messias, bendito o Messias, que nós esperamos no fim dos tempos, e quando ele se manifestar, nós teremos a paz, nós teremos a salvação. Vamos escutar aqui uma música que pede a vinda do Messias, que suplica por ele, e depois vamos ouvir o salmo da missa de hoje. Ó, vem, Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Ó, vem como chega a brisa do vento, trazendo aos pobres justiça e bom tempo. Ó, vem, Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Ó, vem como chega a chuva no chão, trazendo fartura de vida e de pão. Ó, vem, Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Ó, vem como chega a luz que faltou, só tua palavra nos salva, Senhor. Ó, vem, Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Ó, vem como chega a carta querida, bendito carteiro do reino da vida. Ó, vem, Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Ó, vem como chega o Filho esperado, caminha conosco, Jesus bem amado. Ó, vem, Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Ó, vem como chega o libertador, das mãos do inimigo nos salva, Senhor. Ó, vem, Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Meus irmãos, reparem só que música bonita essa que a gente escutou. Cristo vem de mansinho, como a chuva, que traz pão, que traz alegria. Cristo deve ser desejado por nós como o bendito carteiro, que traz a carta lá do céu. Bendito carteiro do reino da vida. Que coisa bonita. A gente deve ansiar a vinda de Cristo. Pode ter certeza, a vinda de Cristo vai ser a nossa plenitude. Vale mais do que o apartamento que você tem, do que o dinheiro que você ganha. Vale mais do que o amor que você está vivendo agora. Se essas coisas dão alguma alegria para a gente, muito mais será o dia do Senhor. Por isso a gente pode dizer, vem, Senhor Jesus, não tardes mais, não tardes não. Vê quanta dor no mundo, vê quanta doidice. Por isso vem, Senhor Jesus, quanta injustiça. Quanta sujeira no mundo, quanta mentira com cara de verdade, quanta hipocrisia, quanta malandragem pintada de piedade, quanto sofrimento e quanta solidão, quanta guerra, quantas famílias desunidas, quantos jovens sem futuro. Senhor, que passe este mundo e venha a tua graça. Vem, Senhor Jesus, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Ó vem como chega a carta querida, bendito carteiro do reino da vida. Que coisa linda. Vamos ficar agora com o salmo da missa de hoje. Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá.
Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá. Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá. Nos seus dias a justiça florirá. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá e grande paz, até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá. Muito bem, que palavra bonita é essa. Pois que venha este bendito Messias, venha nos dar a paz verdadeira. É interessante, no século XVIII, os filósofos racionalistas, enciclopedistas, Rousseau, Voltaire, Diderot, Marat, esse povo todo que fez a Revolução Francesa, depois os positivistas, Augusto Comte, essa raça todinha jurava que a humanidade é boazinha, que o homem, se fizesse livre de religião, de tudo, seria um homem tão bom, tão puro. Que nada, que nada. Esse homem criado bom por Deus é tão ferido. Esse homem criado bom por Deus, basta olhar o seu coração, basta olhar o meu coração. Quanta ferida em nós e quanta ferida a gente provoca no mundo. Vem, Senhor, vem dar-nos a paz. Vem, Senhor, para que de verdade nosso coração repouse em Ti. E o leão e o boi comam juntos. E a terra esteja cheia da Tua sabedoria, como as águas enchem o mar. Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá. Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá. Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá. Vamos escutar a segunda leitura da missa de hoje. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos do 4 ao 9. Irmãos, tudo o que outrora foi escrito para nossa instrução, para que, pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras, tenhamos firme esperança. O Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da harmonia e concórdia, uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Assim, tendo como que um só coração e a uma só voz, glorificareis o Deus e Pai do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Pois eu digo, Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão, para honrar a veracidade de Deus,
confirmando as promessas feitas aos pais. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. Palavra do Senhor. Graças a Deus, essa leitura é bonita, mas que é difícil é. Essa é daquelas que, se não explicar, a gente diz graças a Deus e não sabe para onde vai. Vamos entender. Eu queria chamar a atenção de 3 coisas aqui nessa carta aos Romanos. 3 coisas bonitas. A primeira, São Paulo diz, olhe, tudo o que outrora foi escrito, lá no Antigo Testamento, foi escrito para a nossa instrução, para que, pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Sagradas Escrituras, tenhamos firme a esperança. Então, é uma ideia que São Paulo preza muito, gosta muito dela. O Antigo Testamento existe por causa dos cristãos. O Antigo Testamento prepara para o Cristo, fala de Cristo. Desconhecer o Antigo Testamento é como desconhecer o alicerce, o lastro pelo qual edificou-se a obra de Cristo e a igreja. Você vai encontrar isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 ao 11. Você vai encontrar isso na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 ao 21. Esta ideia de que tudo no Antigo Testamento foi inspirado pelo Espírito de Cristo, preparando para o Cristo. Foi preparado por Deus para a nossa instrução. E é de verdade. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê que Jesus foi anunciado, foi predito. A gente vê como Deus é bom, como Deus cuidou do povo de Israel. E a gente então é levado a confiar em Deus porque Ele cuida de nós, o seu novo povo. A gente vê também o quanto Israel foi infiel. E isso nos ajuda a colocar a barba de molho para a gente também não ser infiel como Israel foi. E às vezes a gente é tão infiel, viu? Tão infiel. E depois a gente também vê no Antigo Testamento como se rezou. Como se reza, tem tanta oração bonita, que isso nos ajuda a rezar também, agradando o Senhor. Por isso São Paulo diz, tudo o que foi escrito é para a nossa instrução, para que a gente viva no mundo, na constância, confortados espiritualmente pelas Sagradas Escrituras. A Sagrada Escritura deve ser nas trevas desse mundo como uma lâmpada que nos ilumina, que nos guia, que nos consola. Mas sabendo que todo o Antigo Testamento prepara para Cristo. Cristo é a alma, Cristo é o sentido, Cristo é a razão de ser do Antigo Testamento. A segunda coisa que São Paulo diz hoje é a seguinte, que Deus nos dá conforto. E pelo conforto, pela graça de Deus, a gente deve viver na harmonia, na concórdia, no amor fraterno, na compreensão, no perdão, como nos ensinou Jesus Cristo. Jesus Cristo que nos perdoou. Jesus Cristo que tem paciência conosco. Jesus Cristo que morreu por nós e nos acolheu. Nós também devemos ter estes sentimentos de Cristo. E, meus irmãos, a vida passa. Meus irmãos, a gente está caminhando para o encontro com Cristo na hora da morte e no fim dos tempos. Por que tanta picuinha? Por que tanta arengazinha? Por que tanta vingança miúda? Por que tanta crítica destrutiva? Porque às vezes até nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, aquelas arengas, aquelas antipatias, se fulano for eu não vou, se fulano tiver eu não estou. Oh, meus irmãos, é uma vergonha, porque não é assim que a gente aprendeu de Cristo. Deus vos dê a graça da harmonia e da concórdia uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Então a igreja, e a igreja somos nós, a igreja deve a cada dia se converter, a cada dia se deixar purificar pelo Senhor, para que possa caminhar para Ele
no dia de Cristo Jesus. E a terceira coisa que essa leitura diz, mais complicada, mas muito bonita, você vai entender agora, está aí nos versículos 8 e 9. Cristo é a fidelidade de Deus, é a bondade de Deus. Nós devemos ser também essa bondade de Deus. E aí São Paulo diz, ele é tão bom, Cristo é tão bom, Cristo é a bondade de Deus, Cristo é a fidelidade de Deus, que olha o que o apóstolo diz. Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. Que significa isso? Cristo nasceu no povo de Israel. É o povo que pratica a circuncisão. Lembre que a circuncisão é o sinal da antiga aliança. Todo judeu macho é circuncidado no 8º dia de nascimento. Então Cristo tornou-se servo dos judeus. Cristo nasceu pobre entre os judeus, judeu entre os judeus. Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão. Por quê? Para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. Tudo que Deus prometera no Antigo Testamento ao povo de Israel, cumpriu-se em Cristo. Deus tinha prometido a Abraão e aos seus descendentes que viria o Messias. Cumpriu. Deus tinha prometido a Abraão e aos seus descendentes que através do Messias todos os povos da terra seriam abençoados. Cumpriu. Deus prometeu a Davi que dele nasceria o Messias. Cumpriu. Deus prometeu a Israel que quando o Messias viesse, todos os povos se converteriam ao Deus de Israel. Cumpriu. E vai cumprindo ainda, porque tudo isso será pleno na glória final. Então Cristo tornou-se servo dos judeus, da raça judaica, dos que praticam a circuncisão, para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. Mas tem mais, porque Deus sempre cumpre e ainda transborda, ainda dá de quebra. Olha o que São Paulo diz agora no versículo 9. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão da sua misericórdia. Como está escrito, por isso eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. Aos pagãos Deus não prometera nada, mas também deu a eles, cumpriu. Porque agora, pelo Cristo, os pagãos conhecem o Deus verdadeiro. Pelo Cristo, como disse o profeta Isaías na primeira leitura, que o Messias seria colocado como estandarte, como sinal para as nações. Então, os pagãos glorificam a Deus. Somos nós que não somos judeus. Somos nós que não somos o povo da circuncisão. Glorificamos a Deus pela sua misericórdia. Porque graças a Ele, graças a Cristo, nós podemos louvar o santo nome de Deus. É isso aí, como é bonito. Vamos agora escutar o Evangelho deste segundo domingo do Advento. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 3, versículos do 1 ao 12. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia cafanhotos e mel do campo.
Os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos logo comentar esse evangelho. Hoje aparece João Batista. A palavra Batista quer dizer o batizador. João, o batizador. E ele aparece no deserto. É o lugar de onde vêm os profetas, de onde vêm os santos, do deserto. O deserto significa solidão. O deserto significa desamparo. Olha, eu estive no deserto do Sinai, eu nunca esqueço. No deserto o homem se sente nada. Olha para um lado e para o outro, não vê sombra, não vê água, não vê uma casa, não vê nada. No deserto a gente se coloca totalmente nas mãos de Deus. Totalmente. Então os grandes santos, os grandes profetas vêm do deserto. Esse deserto exterior é sinal do deserto interior. Uma tristeza, uma derrota, uma solidão, uma doença que lhe prostrou, a traição de um amigo, uma calúnia, a próprio momento da morte. São os desertos da vida. É aí quando as muletas não servem, não existem. É aí quando as máscaras caem. É aí que o homem vê que ele é apenas pó. Mas também é aí que ele vê a verdade dele. Levanta os olhos para o céu e encontra em Deus o seu arrimo, a sua força, a sua coragem. Então o deserto forja os profetas. Por isso vem esse homem tão duro, esse homem de fogo, um novo Elias, esse homem que é um sinal, uma tocha que ilumina, porque traz o fogo de Deus. E se a gente quiser resumir a pregação de João, é a mesma de Jesus: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O reino do céu vai chegar, porque o Messias está chegando. E para acolher o Messias, convertei-vos. Por que eu tenho que converter-me para acolher o Messias? Porque eu já estou cheio de mim, das minhas vontades, dos meus caprichos, das minhas picuinhas, dos meus apegos, dos meus vícios, dos meus interesses, da minha vaidade. Se eu não me esvaziar, como o Messias poderá me encher com o seu reino? Como poderá reinar no meu coração? Depois Jesus vai começar a pregação dele dizendo isso. Cumpriu-se o tempo que os profetas, que João anunciaram. Veja, cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo, chegou, convertei-vos e crede neste evangelho. Então é a mesma linha de pregação de João. E quem é João? É aquele de quem falou Isaías: voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Ainda hoje a pregação de João deve nos alertar que a gente prepare os caminhos do Senhor no mundo, que a gente prepare os caminhos do Senhor no ambiente onde a gente vive, que a gente prepare os caminhos do Senhor no nosso coração, que a gente endireite as veredas para o Senhor. A gente tem tanta coisa torta, tanta vereda troncha. E é interessante, veja, esse homem do deserto usava roupa de pelo de camelo, cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Então é um nazireu. João era nazireu, viu? João devia ter o cabelo bem comprido.
É nazireu como Samuel era nazireu, nazireu como Sansão era nazireu, como Jesus deve ter sido nazireu. Eu disse na primeira leitura, é Nezé, é rebento, é nazireu, é consagrado, por isso nasceu em Nazaré. Por isso é que se representa Jesus com cabelo comprido. É o cabelo dos nazireus. O nazireu era consagrado a Deus, fazia um voto, uma promessa. Promessa, como o povo faz promessa, tá certo? Fazia uma promessa, não cortava o cabelo, não tomava bebida forte. Então, era do Senhor. Quando Sansão corta o cabelo, rompe o voto, se acovarda, trai a Deus, por isso perde as forças. A força de Sansão não estava no cabelo, a força de Sansão estava em Deus. Quando Sansão traiu Deus, cortando o cabelo, prostituiu o coração, voltou atrás no seu voto, na sua promessa, perdeu a sua força, que era Deus. Então João é um nazireu, por isso se veste assim, como Jesus era nazireu. Homens consagrados a Deus. Então, João é um homem de fogo. E as pessoas vêm procurá-lo. Por que vêm procurar João? Porque vê nele a presença de Deus. Ah, que nossos padres sejam como João Batista. Não que tenha cabelo grande, viu? Ou que não tomem banho, ou se vista de pelo de camelo. Não, não é isso não. Mas que nossos padres sejam como tochas que iluminam o mundo. E o povo de Deus tem a necessidade e o direito. O mundo precisa ver nos nossos padres, homens de Deus, pelo seu modo de viver, de agir, de se comportar, de se doar a Cristo e ao povo, de rezar, de vestir, de se colocar diante da vida, de se divertir, de ter amizades. Um modo tal que o povo diga, aí está um homem de Deus. Vejam, os moradores de Jerusalém, de todos os lugares em volta do Rio Jordão, vinham ao encontro de João. E é interessante, né, que João não alisava. Olhe, meus irmãos, o bom ministro de Deus não é o que alisa e que procura agradar o povo. O bom ministro de Deus é o que ama a Cristo. Ama o rebanho, ama. E porque ama, tem coragem, com toda a caridade, com todo o carinho, de dizer a verdade e de corrigir. João aqui é fogo. Pois bem, olha aqui. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? O que significa, hein, fugir da ira? É a gente arranjar desculpa esfarrapada. Não, eu faço porque todo mundo faz. Não, não tem nada não. Não, a igreja diz que é pecado, mas não é. Raça de víboras. Quem vos ensinou a dar essa escapadinha? Não tem escapadinha. Olha o que João diz. Produzis frutos que prove a vossa conversão. Não penseis que basta dizer Abraão é nosso pai, Jesus é nosso salvador. Não, não. O machado já está na raiz da árvore. E a árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. E aí? E aí? Lembra daquele outro evangelho? Um será levado, outro será deixado. Você vai ser levado ou deixado? Agora a árvore. O machado está na raiz. Você vai ser cortado ou vai ficar? Estou dizendo? O sistema é bruto. Então veja. O que é que Nosso Senhor está dizendo? O que é que a palavra de Deus quer colocar? Que nós somos chamados a fazer um sério exame de consciência e buscar a conversão. Não vale se esconder atrás do todo mundo faz, todo mundo é assim, todo mundo... Não, não, não. O Senhor exige, o Senhor me dirige a sua palavra, o Senhor me dirige o seu apelo e espera a minha conversão. E João então diz... Eu vos batizo com água para a conversão, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Aqui vale a pena a gente pensar um pouquinho, não é? A principal característica de João Batista é que ele batizava. Por isso o nome, o batizador. O batismo de João não é o sacramento do batismo. O sacramento do batismo só pode acontecer depois da ressurreição de Cristo. Mas esse batismo de João, quer dizer, esse banho que João dava era uma preparação para receber o Messias. Os judeus tinham muito essa história de banhos para se purificar. A mulher, 40 dias depois do seu parto, tinha que se banhar todinha. Ainda hoje a mulher judia, viu? Ela mergulha todinha na água, num tanque, até o cabelo tem que mergulhar toda. Existem várias descobertas de piscinas, de tanques, com 7 degraus, descendo para o tanque, na casa dos judeus de Jerusalém, para os banhos, os batismos rituais. O batismo de João é diferente, por 3 motivos. Primeiro, só se batizava uma vez. Segundo, a pessoa não se batizava, era batizada por João. É João quem lava a pessoa.
Enquanto nos banhos judeus você repetia sempre e você mesmo mergulhava. Aqui não, você é batizado. E terceira diferença, é preparando para a vinda do Messias. É como a cinza da nossa quarta-feira de cinza, preparando para a Páscoa. Então, esse era o batismo de João, uma preparação para receber o Messias. Está certo? Ora, João batizava com água, anunciando o Messias, aquele que é pleno do Espírito Santo, e batizará com o fogo do Espírito. Aí você pode perguntar, quando é que Jesus batizou a gente no Espírito? Quando? Quando nos batiza, quando você foi batizado. No sacramento do batismo, você recebe o Espírito Santo. Aquela água é símbolo do Espírito Santo. Leia João, capítulo 7, versículo 37 a 39. Está lá. Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba, do meu seio correrão rios de água viva. E o Evangelho diz, ele estava falando do Espírito Santo. A água viva é o Espírito Santo, que receberiam os que crescem nele. Porque ainda não havia Espírito, porque Jesus não fora ressuscitado dos mortos. Quer dizer, não havia ainda a efusão do Espírito. Por isso Jesus vai dizer a samaritana, ô mulher, quem bebe da água desse poço de Jacó tem sede, mas quem beber do poço que eu der, da água que eu der, não vai ter mais sede nunca. É o Espírito Santo, água que jorra para a vida eterna. Olha em João 20, na tarde do domingo da ressurreição, Jesus entra no cenáculo, sopra sobre os apóstolos, recebeu o Espírito Santo. Ali eles foram batizados no Espírito. João capítulo 20, versículos 19 a 21. Olha na carta de São Paulo a Tito, no capítulo 3, versículo 4 a 7. São Paulo vai dizer que nós fomos gerados de novo, nascemos de novo, pelo banho da regeneração, recebendo o Espírito Santo. Então, Jesus sim batiza no Espírito Santo. Olha, tem que ficar claro isso. No cristianismo há um só batismo. Só um. Aquele que é dado no sacramento do batismo e pelo qual recebemos o Espírito Santo de Jesus, simbolizado pela água. Não há outro batismo. Olhe lá, Efésios 4, versículos 4 a 6. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. E o batismo no Espírito de que fala a renovação carismática? Não é o batismo de que fala João Batista, do Messias. Não é. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Este é o sacramento do batismo. Isso que a renovação carismática chama batismo no Espírito. Pode ter outro nome. Porque é apenas uma experiência de êxtase que já acontecia no Antigo Testamento. Já acontecia. Olha lá no livro dos Números, capítulo 11, versículo 25. Moisés recebe o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, na tenda, tá certo? E os outros com ele. E Errado e Meldade, que estava fora, também recebe. E profetiza. Olha 1 Samuel 19, 20 a 24. Os profetas em êxtase. Então, esse batismo no Espírito de que fala a renovação carismática é uma experiência de reavivamento na fé. Você pode chamar de êxtase, você pode chamar de segunda conversão, você pode chamar de oração de fogo. Cada grupo místico da igreja chama de um modo diferente. Mas o batismo realmente é o sacramento do batismo. Então não se deve confundir a importância do dom do Espírito Santo do batismo com experiências de êxtase no Espírito. O batismo nos salva. O batismo é obrigado para todos. Essas experiências Deus dá a quem quer e quando quer. Tá certo? Por exemplo, eu sou bispo, nunca tive essa experiência e não tenho inveja de quem tem. Quem tem, ótimo. Quem não tem, ótimo também. Eu recebi o Espírito Santo como vida nova no meu batismo, recebi o Espírito Santo como força na crisma, recebo o Espírito Santo na Eucaristia, porque Jesus vem cheio do Espírito Santo como cordeiro que se imola por amor, recebi o Espírito Santo na ordenação diaconal, que me deu o 3º grau do sacramento da ordem, e recebi o Espírito Santo para o sacerdócio, quando me ordenei padre, e recebi a plenitude do sumo sacerdócio de Cristo no sacramento do episcopado. Então, veja, o Espírito Santo que é dado no sacramento é o essencial. É o essencial. É o Espírito de que João fala aqui, que Cristo dá. Cristo batiza, unge sua igreja no Espírito Santo pelos sacramentos. Então não confundir a importância do dom do Espírito nos sacramentos, sobretudo no batismo, com essas experiências de êxtases no Espírito. Ambas vêm de Deus, mas somente essa do sacramento é fundamental
e insubstituível para o cristão. E o batismo nas águas, de que se fala? Eu já disse muitas vezes aqui, não é cristão. Batismo nas águas era uma prática do Antigo Testamento e de João Batista. Nós não somos batizados nas águas. Eu digo muito isso, explico muito isso. Somos batizados com água, mas não na água. A carta aos Efésios diz claramente, um só batismo, é o batismo no Espírito. As águas do nosso batismo são símbolo do Espírito Santo. Leia João 3,5, quando Jesus fala com Nicodemos, nascer da água e do Espírito. João 3,5. Quer dizer, nascer da água, que é símbolo do Espírito. Não são duas coisas, a água e o Espírito. Na própria água está o Espírito. É quando Jesus diz, quem der a vida por mim e pelo Evangelho. Não são duas coisas. Quer dizer, dá a vida por mim, que trago o Evangelho. Ou dá a vida pelo Evangelho, que é anúncio meu. Não são duas coisas. É um modo hebreu de falar, é um hebraísmo. Por exemplo, a Escritura fala muito em derramar o Espírito Santo, em beber o Espírito Santo. Derramar, beber, eu derramo e bebo água, porque a água é símbolo do Espírito. O Espírito é o rio de água viva, que brota do trono do Pai e do Cordeiro imolado. Está lá no capítulo 22, versículo 1 do Apocalipse. Então, minha gente, fiquemos com essa palavra de Deus de hoje, pensemos seriamente na nossa conversão, como a palavra de Deus hoje nos convida e nos alerta. O advento vai passando, se não confessou, se confesse, já procure o sacramento da confissão para viver bem as semanas restantes do advento e o Santo Natal. Arrume sua casa, mas arrume primeiro o seu coração. Ilumine sua árvore do Natal, mas ilumine primeiro a sua vida com Cristo. Prepare os presentes. E eu estou sugerindo, olha, a imitação de Cristo. Tá certo? Esse livrinho abençoado. Dê de presente a imitação de Cristo. Baratinho, bonitinho. Um livro do século XV. Você fazer mais do Henrique é antigo, né? Mais antigo é o mundo e o pecado do homem. Então veja, é um livro santo. É um livro que pode ajudar tanto na vida cristã. O melhor presente que você pode dar. Tá certo? Depois da palavra de Deus, a imitação de Cristo. Então, vá se preparando para celebrar bem o Santo Natal. Vamos ficar com mais uma música e depois eu dou a bênção para terminar. Ó vem, Emanuel, és esperança de Israel, promessa de libertação. Vem nos trazer a salvação. Dai glória a Deus, louvai povo fiel. Virá em breve Emanuel. Ó vem, Emanuel, és esperança de Israel, promessa de libertação. Vem nos trazer a salvação. Dai glória a Deus, louvai povo fiel. Virá em breve Emanuel. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da toda Santa Virgem Maria, Imaculada na sua conceição, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma boa semana, uma boa festa da Imaculada, que Nosso Senhor abençoe essa semana tão importante e a próxima. Fique com Deus até domingo. Salve
depois deste exílio, o fruto do teu ventre, Jesus. Doce Virgem Maria, salve Rainha, salve Rainha, Vamos escutar o evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 24, versículos do 37 ao 44. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E então, você vai ser levado ou vai ser deixado? Vamos entender esse evangelho de hoje, né? Olha aí, nosso Senhor está falando da vinda do Filho do Homem. E é interessante, Jesus diz Filho do Homem. O que significa essa expressão, hein? Jesus, quando fala dele, Jesus não diz que é o Messias. Jesus nunca diz que é o Messias. Olha, ele só aceitou, ele só disse que era o Messias quando ali sozinho com os discípulos perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, quer dizer, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tanto você sabe, Messias em hebraico é Mexia, tá certo? Quer dizer ungido. Em grego, Christos, Cristo, ungido. Então, tanto faz dizer Messias como dizer Cristo. E o sentido é ungido, escolhido, o enviado que Deus tinha prometido no Antigo Testamento. Pedro diz: tu és o Cristo. E Jesus diz: tu és bendito, Pedro. É isto mesmo. O meu Pai que está no céu te revelou. E eu te digo quem tu és Pedro. Tu és pedra. Mas ali só com os 12 Jesus disse isso. E depois Jesus não diz mais que é o Messias. E quando os endemoniados vêm dizer que ele é o Messias, ele manda se calar. Cala-te, diz aos demônios. Por que é, hein, que Jesus não quer que saiba que ele é o Messias? Ele é ou não é o Messias? É. E se ele é, por que esse segredo? É porque se ele dissesse que era o Messias, cada um ia pensar no Messias do seu jeito. Eu já expliquei isso aqui. Cada um tinha uma ideia diferente do Messias. Jesus só vai dizer claramente que é o Messias quando estiver preso, quando diante de Caifás, o sumo sacerdote, Caifás vai perguntar: eu te conjuro, eu exijo que tu digas, tu és o Messias? Diz: eu sou. Aí sim, eu sou. Tu dizes. Aí Jesus aceita, porque agora não tem mais como se enganar, não tem mais como cada um pensar no Messias glorioso. Não, agora ele está ali preso,
homem de dores, está claro que ele é o Messias servo, o Messias pobre, o Messias que veio para servir e não ser servido. Então, como Jesus não gostava publicamente de ser chamado de Messias, ele se chamava a si próprio Filho do Homem. Por quê? Porque Filho do Homem tem dois sentidos. Eu já expliquei também isso a vocês. Filho do Homem quer dizer simplesmente homem. Filho de Adão. Tá certo? Com toda a sua fragilidade. O homem que é pó. O Adão que vem da Adamá, da terra, do limo, do barro da terra. Né? Então veja, Ezequiel é chamado de filho do homem o tempo todo. Deus chama Ezequiel de filho do homem. Homem. Homem que passa. Homem pobre. Homem que é pó. Mas filho do homem também pode significar o ser glorioso que vem sobre as nuvens do céu. Vem divino. Vem da direita de Deus. Está lá em Daniel. Então eu tenho dois significados para filho do homem. Em Ezequiel, filho do homem. É pó. Como filho da mentira é mentiroso. Filho da perdição é perdido. Filho do homem é homem frágil. Então em Ezequiel, filho do homem é isso, fragilidade. Em Daniel, filho do homem é um ser misterioso que vem sobre as nuvens do céu. Jesus deixa em suspenso. Jesus chama a si próprio de filho do homem. E o que é que isso significa? Ele não diz. E qual é o sentido de filho do homem na boca de Jesus? Os dois sentidos. Ele é aquele que vai morrer. Ele é o servo, pobre, homem de dores, que não tinha beleza nem formosura, como diz o profeta Isaías, no capítulo 53. E ao mesmo tempo é aquele glorioso. Quando Caifás pergunta se ele é o Messias, ele diz: eu sou, e digo mais, vereis o céu aberto e o Filho do Homem vindo à direita do poder sobre as nuvens. Então ele é ao mesmo tempo o filho do homem miserável que está preso e vai morrer. Mas não se iludam, esse filho do homem será glorificado e virá em glória. Então por isso aqui hoje nesse evangelho, falando do fim dos tempos, falando da glória dele, Jesus diz: a vinda do filho do homem. Veja, é o filho do homem de que fala Daniel. A vinda do filho do homem será como no tempo de Noé. Você quer saber como vai ser a vinda de Cristo? Eu vou dizer. Vou dizer explicando o que Jesus disse, claro. Vai ser como no tempo de Noé. E como era no tempo de Noé? Olhe lá no Gênesis. Nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. O que Jesus quer dizer isso? A vinda do Filho do Homem será quando nós menos esperarmos. Está aí, dançamos, carnaval fora de época, carnaval na época, Copa do Mundo, Olimpíada, tecnologia, iPod, computador novo, internet, não sei o que, e vira e mexe, uma descoberta nova da ciência, e uma paulada a mais na igreja, e uma eleição a mais, e não sei o que, e vamos nós nos distraindo. Comemos e bebemos, amamos, odiamos, casamos, nos damos em casamento, nascemos morrendo. Um dia o Filho do Homem virá. Não vai pedir licença. Não vai perguntar se na nossa agenda está reservada aquela hora para ele. Não. Por isso Jesus diz: vigiai, estai preparados. Vigiai porque não sabeis a que hora vem o vosso Senhor. Essa é a primeira advertência de Jesus. Então não adianta fazer cálculo. Quando a Bíblia diz Cristo está próximo, não é porque ele vem amanhã. Pode ser que venha. A gente não tem a menor ideia de quando será. Ah, mas já passaram 2000 anos. Pode passar mais 10 mil. Não sabemos. Mais 30 mil anos. Mais 100 mil anos. Não sabemos. E como a Bíblia diz que o Senhor está próximo? Está próximo, porque nós já estamos nos últimos tempos. Da primeira vinda de Cristo à sua segunda vinda, nós estamos nos últimos tempos. Está próximo porque a qualquer momento eu posso morrer. Está próximo porque é agora o julgamento deste mundo. Jesus disse isso quando estava conosco ainda aqui na terra. É agora o julgamento deste mundo. Então este próximo não é próximo no sentido de tempo. É próximo no sentido de urgência. É próximo no sentido de decisão. É próximo no sentido de apelo. É próximo no sentido de anseio. É próximo no sentido de importância das decisões da sua vida.
porque a nossa vida neste mundo é semente de eternidade. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Aí atenção que Jesus vai dizer, preste atenção. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. E aí, você vai ser levado ou deixado? O que é que isso significa? Primeiro observe, olha, 2 homens no campo, 2 mulheres no moinho. Estão fazendo coisas do dia a dia. Está vendo? Posso estar no meu trabalho, posso estar na minha família, posso estar no meu divertimento. É no dia a dia que o Senhor vai nos encontrar. E aí Jesus previne, um será levado, outro será deixado. Levado com o Filho do Homem, ou deixado no inferno. Deixado sem o Filho do Homem. Isso aqui é importante. Cuidado. Jesus veio para salvar o mundo todo. O mundo está salvo por Jesus. O universo, no fim dos tempos, vai ser glorificado. A humanidade vai ser salva, como um todo. Mas não quer dizer que todos serão salvos. Todos receberam a salvação pelo sangue de Cristo. A todos é oferecida a salvação, mas vai depender de eu receber ou não na minha vida. Isso aqui é importante, sabe por quê? Porque hoje a gente vive na moita, não é moita bonita não, na moita feia do todo mundo faz. Ah, mas todo mundo faz assim. Então eu faço também. Ah, mas todo mundo pensa assim. Então eu penso também. Todo mundo fala assim. Então eu falo também. Você não vai ser julgado por todo mundo. Os seus atos, a sua vida, a sua responsabilidade diante de Cristo. Um será levado, outro será deixado. Onde eu estarei, Senhor, quando tu vieres? Eu serei levado ou eu serei deixado? Eu estarei à tua direita ou estarei à tua esquerda? Tu haverás de me dizer, vem bendito de meu Pai, ou tu me dirás aquela palavra mais triste que uma pessoa pode escutar, aparta-te de mim, eu não te conheço. Não adianta me esconder na moita do todo mundo faz. Não adianta me esconder na irresponsabilidade de dizer, ah, mas todo mundo fazia assim. Não. Não é todo mundo. A vida é minha. A escolha é minha. A decisão é minha. Meu inferno ou meu céu, eu começo a construir agora. É isso que Jesus quer dizer. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. E eu vou fazendo aqui para mim também. Se o Senhor vier hoje, se hoje o Senhor me chamasse pela morte, eu estou preparado? Eu serei levado ou eu serei deixado? Vejam que coisa. Que mistério tão grande. Portanto, diz Jesus, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados. Na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Isso não é brincadeira. Nós estamos nos últimos tempos. Acontecerá naqueles dias, que o Senhor virá, e virá em glória, e virá para nos julgar. Toda essa espera da vinda do Cristo não deve ser para nós uma tristeza não, mas é uma alegria. Ele não vem para condenar, ele vem para salvar. Ele vem e a sua vinda será para nós alegria, glória, felicidade sem fim. Desde que eu me abra para ele. É interessante, vocês vão escutar hoje, nesse domingo na missa, no próximo, o prefácio do Advento tão bonito. Diz o seguinte, né? Revestido da nossa fragilidade humana, Cristo veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido da sua glória, ele virá uma segunda vez para nos conceder em plenitude os bens prometidos que hoje, vigilantes, esperamos. Então, coragem, Cristo vem. Vem porque te ama, vem para te salvar. Que tu estejas preparado para acolhê-lo na sua vinda.
Muito bem, um santo tempo do advento para vocês. Que com Maria saibamos esperar o Cristo que vem. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem com a Salve Rainha. Até domingo que vem, se Deus quiser. Depois deste exílio